Ela era herdeira de uma grande fortuna, mas não era feliz. Um dia, algo inesperado fez ela mudar toda a sua vida para sempre. Antes de nascer, o futuro de Maria Leopolda já estava garantido, pelo menos financeiramente falando. Dona de uma das maiores empresas de marketing do país, o senhor Álvares, seu pai, passeava na alta classe e esbanjava uma vida de luxo e riqueza. Ele e sua esposa, ainda muito jovem e bonita, sempre eram convidados de honra nas festas de galas e viviam em hotéis 5 estrelas, onde passavam boa parte do ano entre viagens e negócios. Quando a menina nasceu, todos sabiam que seria tratada como se fosse uma princesa. O pai fez questão de comprar uma mansão de presente para a esposa e foram vários dias de festa para comemorar o nascimento da herdeira. Presentes vieram de todos os lugares. Até um berço dourado foi mandado por um sheik árabe, amigo do seu pai. E era só um dos móveis luxuosos que enfeitavam o quarto da pequena menina, que cresceu tendo tudo de melhor que o dinheiro poderia oferecer. Os seus pais, entretanto, viviam para o trabalho. Estar na alta sociedade não era uma tarefa fácil e demandava muito esforço e tempo para poder dar aquele alto padrão para a família. Portanto, a menina cresceu entre os muitos empregados da mansão, enquanto os pais continuavam o trabalho da empresa, indo e vindo de muitos países, participando de conferências importantes, sempre ocupados com os negócios e as exigências das pessoas na sua posição. A infância de Maria Leopolda foi algo que a marcou profundamente. Tinha todas as mordomias à sua disposição, vários tutores que lhe ensinaram todo tipo de artes, danças, músicas, línguas estrangeiras. Os empregados da casa eram contratados especialmente para servi-la. Tinha vários carros e um motorista exclusivo à sua disposição, além de algumas babás que a acompanharam até virar mocinha. Mas a ausência dos pais em sua vida lhe causou diversos malefícios. Ela se sentia abandonada e sozinha, não acreditava nas pessoas e suas reações de raiva sempre mexiam com todos ao seu redor. Realmente, cresceu uma menina mimada e sem empatia com ninguém. Se os empregados da casa permaneciam trabalhando para a família, era mais por conta dos altos salários que ganhavam para permanecer ali do que por qualquer sentimento de carinho que podiam nutrir por ela. Ela fazia questão de tratá-los como eles eram, empregados, e com o tempo, nem com os pais esboçava mais qualquer reação de carinho. Principalmente quando entre uma viagem ou outra que faziam, voltavam para a mansão e viam que a filha estava cada vez mais agressiva e que tratava a todos com mais rispidez. Sabendo que uma parte daquilo era resultado do tempo que passavam distantes, sentiam-se muito culpados e, sem saber como fazer, desdobravam-se em 1000 presentes para tentar mudar o humor da filha, que sempre distante, cada vez mais os desprezava. A solução que encontraram para resolver os problemas que a filha vinha causando foi dada por um amigo de fora. Ele havia colocado a filha no internato e garantiu que a melhora no comportamento foi algo surpreendente. Assim fizeram. Obviamente, procuraram as melhores referências de internato no mundo e quando finalmente encontraram um modelo que lhes pareceu mais razoável, mandaram Maria Leopolda para um internato apenas para meninas na Flórida. Lá ela teria tudo o que uma boa educação poderia proporcionar. Os padrões altíssimos da instituição eram suficientes para que os pais acreditassem que aquela era a melhor decisão para o futuro dela. Realmente eles sabiam que tinham sido muito ausentes fisicamente durante a infância da menina, mas tinham dado todo o conforto e toda a riqueza que a garota havia precisado.
Não era possível que ela não reconhecesse isso e os tratasse com tanto desprezo. Talvez alguns anos longe da mansão e de todos os funcionários iriam ensiná-la sobre disciplina e respeito, iriam ensiná-la a valorizar tudo o que eles tinham lhe dado. Após conferirem pessoalmente o alto nível da educação da escola e garantir que ela tivesse tudo o que precisaria em termos de ensino e de disciplina, deixaram Maria Leopolda no internato e partiram para uma reunião importante em Hong Kong. Eles não entendiam, mas tudo aquilo só transformava Maria Leopolda em uma pessoa pior. A raiva que sentiu por ter sido levada ali sem sua vontade e, mais ainda, afastada de tudo o que tinha na mansão, lhe destruía por dentro. Para ela, era claro que os pais não a amavam, que ela era uma carga que eles tinham que deixar muito bem acomodada para não lhes pesar. Ela sabia que não podia contar com ninguém e que ninguém conseguiria entender tudo aquilo que ela estava sentindo. Nem todo o padrão do internato e os vários mecanismos de segurança do lugar eram capazes de barrar a garota. Conhecendo cada vez mais o lugar, descobriu diversas formas de fugir dali. Era uma realização passar pelos guardas e conseguir alcançar as ruas da cidade, iluminadas pelos muitos bares e pelo barulho da noite agitada. Era uma rebelde e tudo aquilo não estava certo. Assim se manteve, resistindo àquela vida que para ela era um suplício, reagindo às disciplinas que lhe eram impostas com mais noites de fuga, quando podia fazer tudo o que era da sua vontade. Como eles não entendiam que ela só queria uma família normal, que o que ela mais sentia era que todos tinham abandonado ela e toda a sua vida. Ela não era feliz. Toda aquela riqueza de nada servia para ela porque ela não tinha nem o básico. Todas as pessoas que estavam ao seu redor não lhe amavam, assim ela sentia, enquanto percorria as ruas solitária em uma das muitas noites de fuga. Ela sentia que podia tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Aquilo lhe deixava com tanta raiva. Ninguém a entendia, todos faziam o que ela mandava, mas nunca ninguém tinha sido sincero com ela. As pessoas temiam suas reações e só estavam com ela por interesse. Até no internato, conseguia reverter muitas das disciplinas, oferecendo belos presentes a alguns dos seus professores, e realmente ela fazia de tudo para não ser contrariada. Foi assim que Maria Leopolda cresceu, rebelde e rica. Em suas várias fugas do internato, viveu uma realidade paralela em que conheceu bares e pessoas, aproveitando tudo de bom que aquela cidade turística lhe proporcionava. Sem se importar com as consequências dos seus atos e podendo comprar tudo o que queria, sempre conseguindo dos pais ausentes que todos os seus desejos fossem realizados, principalmente porque jamais desconfiavam que ela vivia toda aquela aventura fora do internato. E embora soubessem que ela não era uma menina fácil, nunca receberam nenhuma comunicação sobre fugas ou qualquer tipo de artimanha que pudesse lhe comprometer a segurança. Para eles, ela tinha sempre o melhor e foi assim que permaneceram até que o pior aconteceu. E aquilo foi um misto de emoções que a garota, já quase completando a maioridade, não conseguiu aguentar. Ela estava em uma aula de música, a única que ainda gostava no internato, quando foi chamada na diretoria. Aquela notícia, com certeza, abalaria toda a sua vida. Seus pais estavam em um voo internacional quando o avião perdeu o controle e se chocou contra uma cordilheira. Não houve sobreviventes. O coração dela explodiu. Ali mesmo derrubou todos os objetos da mesa, chorando muito, e teve que ser contida pelos funcionários e levada à enfermaria. Estava inconsolada, ninguém nunca tinha visto chorar tanto ali. Ela, que era sempre muito durona com todos, havia sucumbido frente à morte dos seus pais. Ela era herdeira de um grande patrimônio, mas aquilo não importava para ela. Tudo o que ela conseguia pensar é que nunca conseguiu ter uma vida com os pais. Eles nunca tiveram tempo para ela e o que ela mais temia havia acontecido.
Jamais ela seria amada, pensava enquanto chorava na enfermaria, até que adormeceu. Quando acordou assustada, era quase 2 da manhã. A enfermaria estava silenciosa, todos dormiam. Provavelmente até as enfermeiras estavam tirando o seu descanso. Sem fazer muito barulho, Maria Leopolda se levantou e foi até o seu dormitório. Pegou algumas roupas e colocou na mochila. E, como das outras vezes, esgueirou-se pelas sombras até que conseguiu chegar em um local do muro do internato que era mais fácil pular e fugir. Dessa vez, não pensava em voltar mais. Aquilo tudo era demais para ela. Caminhou sem destino até quase de manhã. A mochila cheia de roupas nas costas e os olhos cheios de lágrimas, remoendo tudo aquilo que não teve na vida, pedindo a Deus que lhe desse uma solução para toda aquela dor. Foi quando um carro atravessou a rua e, ainda no escuro da madrugada, não conseguiu perceber a menina andando cambaleante pela estrada. O susto do motorista foi tão grande que ele só percebeu que algo estava errado quando já estava muito próximo. Tentou frear, mas atingiu a garota em cheio. Ela foi jogada com o impacto da batida do carro e caiu desacordada. O homem desceu preocupado, tentou acordá-la, mas não teve sucesso. Tentou contato com a emergência, mas o sinal naquela localidade era muito ruim e não conseguiu acesso. Desesperado, colocou a menina no carro e a levou para a sua fazenda. Talvez sua esposa, que era enfermeira, poderia ajudar em algo. Realmente a menina precisava de cuidados. A esposa dele recebeu a menina e cuidou dela. Tratou seus ferimentos e preparou a cama do quarto de visitas para recebê-la. Ela foi acordando aos poucos, ainda muito tonta, disse que não lembrava o que tinha acontecido, nem quem era. Talvez fosse compreensivo, algum descanso poderia ajudar a recuperar sua memória. E foi assim que Maria Leopolda foi entrando na vida daquelas pessoas simples. Quando acordou, embora lembrasse de tudo, não teve coragem para revelar sua identidade. Algo nela dizia que ela precisava ficar ali mais um pouco. Já no café da manhã, os filhos do fazendeiro fizeram uma festa ao saber que tinha alguém novo na casa. Eram muitas risadas e perguntas. Ela apenas ria e respondia a eles com muito carinho. Como aquilo era possível? Ela estava amando aquele lugar simples e aquelas pessoas humildes. Estava se sentindo em casa. Eles tentaram de tudo para descobrir de onde Maria Leopolda havia vindo. Ela disse que lembrava de poucas coisas, mas que sabia que não tinha paz e estava indo embora em busca de alguma oportunidade. Bom, talvez a cabeça dela não tivesse muito boa pelo acidente, eles pensaram, e resolveram deixar ela ficar na fazenda pelo tempo que precisasse. Acolheram-na no quarto de hóspedes como se fosse alguém da família, para a alegria das crianças que amaram a presença daquela moça bonita que sorria de tudo que eles aprontavam. Realmente a menina não sabia fazer muitas coisas ali na fazenda, mas eles tinham paciência e se divertiram tentando ensinar a menina sem jeito a fazer tarefas que para eles era muito simples, como tirar o leite da vaca e alimentar os animais. Ela, meio sem jeito, mas muito atenta, tentava corresponder a todas as obrigações que a família fazia e, pela primeira vez, de uma forma muito estranha, se sentia em casa com aquelas pessoas. Não demorou muito para ela estar adaptada a tudo. Aquela menina meio confusa que chegou na fazenda trazida após um acidente nem parecia a mesma das últimas semanas. Maria Leopolda era só sorrisos e brincadeiras com as crianças. Amava estar ali no meio deles, dos animais, da natureza. Ela desejava que a sua família fosse assim, embora estivesse mantendo segredos sobre sua vida, aquelas pessoas eram especiais e ela sabia disso. Como ela havia dito para eles que era órfã e estava procurando um lugar para ir procurar novas oportunidades, o casal não estranhou que ela permanecesse. Parecia uma menina muito bem educada e de bons modos, e parecia que a tristeza que ela carregava quando chegou foi se desfazendo ao longo dos dias e ela foi se aproximando tanto deles que era como se fosse alguém que conhecesse há muitos anos. Tão grande era o carinho que nasceu ali entre eles. Até que um dia Maria Leopolda ouviu uma conversa do casal.
Preocupados, falavam baixinho sobre as dívidas da fazenda. Estavam na terceira hipoteca e precisavam de uma solução. Como fariam para recuperar o dinheiro da lavoura que havia sido prejudicada por uma praga aquele ano? A moça não sabia que eles estavam passando por tanta dificuldade. A família amorosa e receptiva que lhe acolheu de braços abertos, sem saber quase nada sobre ela. Sentiu profundamente a dor deles e não entendia como eles podiam ser tão felizes tendo tantas dificuldades. Quando se reuniram na sala após o almoço, todos estavam naquela mesma conversa animada que era costume na fazenda, e Maria Leopolda viu o quanto eles eram fortes. Estavam procurando soluções, mas não mostravam toda a situação para os seus filhos. Algo dentro dela também lembrou dos pais e dos muitos julgamentos que lhes havia feito. Talvez eles também não lhe contassem tudo e a vida depois os tirou para sempre, restando apenas a lembrança do que não foi feito. Mas todo aquele tempo na fazenda a fez mudar. Sua raiva havia se transformado em carinho. Sua tristeza não era mais tão destrutiva. Ela amava aquelas pessoas e lhes queria o bem. Então fez o que seu coração mandava. Anunciou a todos que precisava partir. Para a tristeza de todos que não esperavam que ela precisasse partir assim tão rapidamente. Partiu da fazenda e voltou ao internato. Aquela época já havia completado a maioridade e podia tomar suas próprias decisões. Decidiu então voltar à mansão dos seus pais, não para viver aquilo tudo de novo, mas para ver a vida de outra forma. Todos na mansão perceberam as mudanças de Maria Leopolda. Estava mais sorridente e amável com todos. Não tratava ninguém com desrespeito ou autoridade. O que haviam feito com ela não importava. Eles gostaram das mudanças. Assim que ela conseguiu, mandou uma carta de agradecimento e um cheque bem generoso para os seus amigos lá da fazenda, prometendo que em breve lhes visitaria novamente. Com certeza, aquele dinheiro mudaria a vida deles também e era o mínimo que ela poderia fazer por eles que lhes mostraram tantas coisas importantes, como o afeto e o carinho, o desejo de fazer o bem sem se importar de onde ela era ou o que ela tinha. Com o tempo, a vida de Maria Leopolda foi se organizando mais. Ela decidiu vender a mansão e comprar um apartamento no centro da cidade e começou a fazer o curso que sempre sonhou, deixando que os acionistas da empresa do pai resolvessem as burocracias dos negócios da família. Talvez ela tivesse perdoado os pais. Talvez ela tivesse entendido que o amor não era algo fácil, mas era algo muito recompensador. O que é mais importante é que ela decidiu que poderia fazer diferente, e isso fez toda a mudança acontecer dentro dela. Nunca mais ela ia se deixar levar pelas circunstâncias e tratar as pessoas de qualquer jeito. Aquela família de fazendeiros fez ela perceber que as pequenas coisas eram importantes, que sorrir era importante, que era importante fazer as coisas certas e que o amor tinha que ser construído. Alguns momentos na nossa vida podem mudar tudo. É preciso estar atento para ver o nosso lugar. Aquela história da menina rica e mimada era só um escudo para Maria Leopolda. Depois que ela quebrou isso dentro dela, teve tempo para ser feliz sem precisar mais diminuir ninguém. Se você gostou, curte nossa história e se inscreve no nosso canal. E não esquece de apertar o sininho para ficar por dentro de nossas próximas histórias. Até breve!